Segunda Pedro, capítulo 3, verso 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurais que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Agora, se você voltar um pouquinho atrás, você vá, por favor, para Tiago, capítulo 2, de 1 a 9. Na verdade, a gente vai até o verso 13. Meus irmãos, não tenhais fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentardes para o que traz as vestes preciosas, e lhe disserdes, assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizestes distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Ouvi, amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre, porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois repreendidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Agora, por favor, capítulo 4, de 1 a 4. Tiago, capítulo 4, de 1 a 4. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Amém. Senhor, ajuda-nos a entender a tua palavra. Irmãos, estes trechos que nós lemos juntos, o primeiro da 2 Pedro, e estes dois textos tirados da carta de Tiago, têm que ser muito bem entendido e praticado por nós todos. Para começar, eu queria contar uma historinha para ilustrar
começo dessa mensagem. Houve um homem muito pobre que reclamava muito da sua própria pobreza e da vontade que ele tinha de ajudar os outros, mas ele não tinha recursos. Então ele se lamentava sempre: ah, meu Deus, eu sou muito pobre, ah, meu Deus, todo mundo tem alguma coisa, eu não tenho nada, eu sofro muito, eu queria ter, mas não era só para mim. Eu queria ter para ajudar os outros. Eu queria levar comida aos famintos, eu queria levar roupa àqueles que estão nus, eu queria ajudar aqueles que estão sem moradia e construir casas. Me dá, Senhor, recurso, me dá, Senhor, condições, e eu farei. E ele falou isso tanto, que um dia, dentro do seu casebre, uma luz começou a brilhar, e foi ficando mais forte, e mais forte, até que um anjo apareceu para ele. E o anjo disse: o Senhor Deus ouviu as tuas orações e o teu constante pedido. Eis que o Senhor te dá agora um saquitel, um saquinho, com uma pequena fechadurazinha, um cordãozinho amarrado. Você vai abrir, enfiar a mão e vai tirar uma moeda de ouro que está lá dentro. E é uma moeda muito preciosa. E vai colocar do lado. Depois você vai enfiar a mão de novo e vai tirar a segunda moeda, e assim a terceira e a quarta, até que você entenda ter o suficiente para viver confortavelmente todos os dias da sua vida e fazer toda a obra que você disse a Deus que faria. Tudo aquilo que você disse a Deus que tem vontade de fazer é o que Deus quer que você faça. Então Deus ouviu a tua oração e te mandou o recurso, está aqui. Mas, entenda, no momento em que você tirar a última moeda, você vai fechar de novo o saquitel, e esse saquitel vai desaparecer. E você vai ficar só com esse ouro que você tirou dali de dentro. E vai viver a sua vida e vai fazer toda a boa obra. E ele começou a tirar. E deu a hora de almoçar, e ele disse: mas se eu parar para almoçar, eu tenho um prejuízo. E aí ele começou a trabalhar, tirando moedas naquela hora, e foi passando o tempo, e chegou a hora de jantar, já tinha escurecido. E ele disse: mas se eu parar agora, eu vou ter prejuízo, já a bolsinha vai sumir, o saquitel vai sumir. E ele continuou tirando. E a noite entrou e começou a amanhecer, o galo cantou, ele estava muito cansado, e ele já tinha uma pilha de ouro que dava para ele viver 10 vidas e fazer 10 vezes a obra que ele tinha dito que ia fazer. Mas ele disse: ainda não é o suficiente. Bom, depois de alguns dias, os vizinhos notaram um mau cheiro que exalava-se daquele lugar, e entraram naquele casebre e encontraram aquele homem morto, com uma bolsinha na mão e sem nada. Não tinha ouro, não tinha nada. O que é que essa história, essa historinha conta para nós? Conta que às vezes, ou quase sempre, nós não sabemos a hora de parar. Nós desejamos ter além daquilo que precisamos. Nós não cumprimos para com Deus a nossa vocação. E é interessante porque quando nós nos lembramos que a fé cristã começa no judaísmo, e o judaísmo começa com um homem chamado Abraão, e quando Abraão é comissionado por Deus, Deus diz para ele: sê tu uma bênção. Então veja, se você tem uma orientação cristã, seja ela evangélica, católica, espírita, umbandista, seja lá, se você pensa em Jesus como um personagem histórico, ainda que você não acredite nele, como um líder religioso, mas imagine que ele seja um filósofo, mas se você o considera como mestre, você traz consigo já uma orientação de Deus: sê tu uma bênção. Então eu preciso pegar essa expressão, ser tu uma bênção, e perguntar para mim mesmo: que tipo de bênção eu estou sendo no mundo? Porque todas as coisas têm um propósito. Todas as coisas são postas para que algo aconteça. Cada um de nós traz uma função e uma missão para serem desenvolvidas nessa terra, através desse casulo que nós recebemos, porque estes corpos que nós temos não somos nós. Assim como o casulo não é a borboleta que vive dentro dele. A borboleta que se forma dentro do casulo tem a vida, o casulo não. Isso aqui é um casulo que é feito para acabar. Envelhece e cai.
e vai para a terra, e a gente tributa a terra, volta para ela. Mas antes disso eu preciso cumprir a missão para que eu fui colocado no mundo. Qual é a bênção que eu fui chamado para desenvolver nessa terra? Bom, essa história propõe esse pensamento. E aí nós começamos lendo o nosso irmão Pedro. E o nosso irmão Pedro, na sua segunda carta, ele começa dizendo assim: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Presta atenção. Eu tenho algumas fotografias de alguns astronautas fazendo um trabalho do lado de fora de uma nave que está em órbita da Terra. E ela está a 400 mil metros de altitude. 400 mil metros. A Terra é redonda, azul e cheia de nuvens, formando assim uma espiral e aquele movimento, e eles ali flutuam amarrados, né, por cabos, fazendo concertos ali na nave, mas aquela bolinha ali. E eu, quando fiquei olhando, fiquei pensando nas guerras que estão acontecendo naquele momento. Eu fiquei pensando na fome, eu fiquei pensando na injustiça, eu fiquei pensando nas pessoas que não têm o que comer porque alguém lhes roubou o dinheiro que devia chegar para eles. Alguns com tanto, enquanto tantos sem coisa alguma. E eu fiquei pensando nessa tremenda injustiça. E aí eu disse para mim mesmo, a terra na qual nós estamos não habita nela a justiça. Não habita a justiça. Aqui, quando nós olhamos para o lado de fora, nós vamos encontrar muitas formas de injustiças. Mas nós aguardamos uma promessa de Deus, em que Ele vai restaurar todas as coisas. E é interessante porque todas as tradições religiosas, não apenas a evangélica, têm uma convicção de um plano futuro melhor. Um plano futuro onde Deus será tudo em todos, onde haverá uma justiça, e até as filosofias que não acreditam em Deus, como por exemplo o budismo, acreditam numa transcendência em que as pessoas vão se tornar uma só consciência, e a injustiça não vai mais existir. Então o autor começa dizendo, nós acreditamos numa terra e esperamos uma terra onde habita a justiça. Mas nós não estamos aqui para não promover justiça. Pode ser até que ela não habite, mas ela será um conjunto de ilhas de justiça que nós devemos fazer. Então ele vai nos chamar a uma reflexão. Ele vai dizer assim, presta atenção, pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurais que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis. Ou seja, enquanto eu estou entendendo que eu estou sendo levado por Deus para uma terra que habita a justiça, eu preciso ser encontrado pela divindade, pelo divino, pelo Espírito Santo, por Jesus, promovendo justiça. Que não seja eu encontrado fazendo o contrário. Perceba, então eu já sei qual é a minha vocação e você sabe qual é a sua vocação. Nós somos chamados a promover justiça na terra, mesmo que a justiça não habite a terra. Ela estará na terra. Talvez por pouco tempo, num espaço pequeno, e fazendo muito pouco, como uma gota, um conta-gota no mar. Um dia haverá um mar de justiça. Ainda não, mas existem gotas de justiça. E sabe de uma coisa? Aquele que recebe e que precisa muito, ainda que você faça pouco, o pouco para você é muito para aquela pessoa. Sabe o que é o pior? O pior é quando nós entendemos isso e nós não produzimos os frutos pacíficos. E falando em frutos pacíficos, ele vai dizer assim para nós, presta atenção, tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, algumas pessoas dizem assim, se Deus é bom, por que tem guerra? Se Deus é bom, por que há exploração? Se Deus é bom, por que tem crianças nascendo doentes? Deus não promoveu essas coisas, fomos nós que promovemos. O ser humano que promoveu. Como disse um filósofo, o ser humano é o lobo que persegue o próprio homem. É o lobo do homem. Então Deus é paciente esperando duas coisas. Primeiro, que cada um de nós, entendendo essa mensagem, se transforme.
Meu irmão, minha irmã, presta atenção aqui em nome de Jesus. Tem sentido você passar por essa vida para ajuntar as coisas? Para viver em experiências de deleites para você, se você está envelhecendo e vai passar? Ainda ontem nós nos surpreendemos com a batida do ônibus da Cometa ali em Juiz de Fora. Vocês viram quantos morreram? Mais de 5 pessoas, mais de 10 em estado grave e mais de 35 hospitalizadas. É num instante. Tem sentido então você que está passando pela terra se ocupar apenas de você e esquecer a missão para a qual você foi criado? E qual é o destino pior? É quando você é achado sem produzir o fruto e tirado da vida de uma hora? Ou quando você tem o tempo de envelhecer e no finalzinho da vida, com 90 anos, com 80 anos, com 85 anos, olha para trás e diz: mas eu não fiz nada de bom para ninguém, eu me ocupei só de mim, que é exatamente o que aquele velhinho da história que eu contei fez. Ele tinha excelentes intenções. Eu quero ajudar muitas pessoas, eu quero fazer o bem, eu quero viver, mas eu quero ajudar, acudir todo mundo que precisa. Mas quando chegou o momento dele começar a tirar os recursos, ele esqueceu dos seus objetivos. Ele começou a juntar. Quem assistiu O Senhor dos Anéis, ou leu O Senhor dos Anéis, se lembram daquele personagem que é uma pessoa normal, é um personagem normal, mas ele se encanta com a possibilidade da riqueza do poder, e ele vai atrás do anel do poder, e ele chama esse anel de precioso. Vocês assistiram? Quem assistiu? Se lembra que ele vai engatear? Você lembra? E ele vai engatear e fala: precioso, precioso, e ele vai se tornando uma coisa feia, um personagem horroroso, asqueroso, que no final morre. Presta atenção. Deus te colocou neste mundo e te deu talentos, Deus te deu habilidades, Deus te deu inteligência, Deus te deu dom, Deus te deu situações em que você, privilegiado que é, tem recursos de inteligência e recursos inúmeros para que você promova o bem. Porque não há amor a Deus sem amor ao próximo. E falando disso, o nosso irmão vai dizer para nós o seguinte: presta atenção. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Do que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim: cuidado com quem você ouve. Sabe qual que é a nossa época hoje? A nossa época é a época do coaching. O que é um coach? Lucas, o que é um coach? O que é um coach, Tiago? Mas todo mundo hoje é coach, vocês já repararam? A pessoa não tem mais nada para fazer na vida e ela resolve ser um coach. Ela quer ser mestre. E ela diz para você: você tem que ser competitivo, você tem que ser perceptivo, você tem que ser produtivo. Você precisa fazer mais do que os outros. Você precisa não apenas ser, mas você precisa mostrar que é. Porque mostrar que é, também é ser. Então você precisa ter um carro muito bom. Você precisa morar numa casa muito boa. Você precisa vestir roupas excelentes. Você precisa estar entre as pessoas mais nobres, porque você é contado com quem você está. Aí vem o nosso irmão Pedro e diz assim: cuidado. Cuidado, porque se nesse afã, se nessa busca de ser assim, você esquecer a sua missão, e a sua missão é ser tu uma bênção, porque você, como herdeiro de Abraão por meio do conhecimento de Jesus, descobriu que as suas habilidades nesse tempo chamado presente é para que você sirva, para que você seja uma bênção. Se você esquece isso e começa a imaginar que você precisa se projetar, precisa crescer, precisa se tornar rico, precisa se tornar influente, você descaiu com estes coaches que te levaram ao engano. Porque só é de verdade aquele que encontrou a sua missão na vida e a cumpriu. Irmãos, não há homem que tenha pisado nessa terra, que tenha mudado a história da humanidade como Jesus. Temos grandes nomes na história da humanidade, muitos, bons exemplos, mas nenhum como Jesus. Jesus impactou tanto a história da humanidade que o nosso calendário é dividido em antes de Cristo e depois de Cristo. Tamanho impacto.
E ele que nasceu para ser rei, nasceu num palácio? Não, nasceu entre os pobres, nasceu na manjedoura. Ele que podia ter todas as coisas, quando morreu tinha uma única capa tecida com um único fio, que os soldados disputaram jogando sorte. Era a única coisa que ele tinha. Porque Jesus nos ensinou que nós estamos nesse mundo não para nos servirmos, mas para servirmos aos outros. Então eu entendi o último verso agora, do capítulo 3, do verso 18. Olha aqui. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador. Espera aí. Então o que é crescer no conhecimento? É isso que eu acabei de te falar. Conheça Deus. Deus te deu uma missão. Deus te deu talentos e Deus vai te pedir contas. E eu vou te mostrar isso nos textos de Tiago. Mas crescei na graça. Então veja, o conhecimento que eu tenho de Deus me faz operoso na minha fé. E ser operoso na fé não é pôr a mão na cabeça de alguém e dizer que ele está endemoniado e jogá-lo no chão. Não é você dizer que vai fazer uma campanha e vai ficar rico. Ser poderoso na mão de Deus não é você se tornar um senador da república. Não é você andar de carro de mais de R$1 milhão ou ter um jato de 12 milhões de reais. Isso tudo é bobagem. Sabe por que é bobagem? Porque o jato fica velho, o carro fica velho, porque tudo que é produzido aqui é que fica. Mas o bem que você faz, esse permanece para sempre. E aí vem o nosso irmão Tiago, e nós começamos a ler a carta de Tiago. Olha lá, por favor, o capítulo Tiago, capítulo 2, o Tiago começa assim, no verso 1. Vamos lá no Tiago, deixa eu achar o Tiago aqui. Meus irmãos, não tenhais fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. A primeira coisa que ele faz é o seguinte: se entrar alguém na igreja, e esse alguém é rico, e você o cerca de bajulação, e entra alguém que é muito simples, com uma roupinha muito simples, e você não dá bola. Ao primeiro você diz, senta aqui na frente. Ao segundo você diz, olha, acha um lugarzinho para você aí. Ele diz, vocês já não fizeram acepção de pessoas? Isso já não é uma coisa ruim? Espera aí, o Senhor, o teu Senhor, ele entra na história da humanidade com anel de ouro e com roupas finas, muito caras, ou ele entra exatamente como um indigente, como aquele que não tinha lugar para ele na cidade, nasceu numa estrebaria, numa manjedoura, porque não havia lugar sequer num hotel para ele, ninguém o acolheu. Então o Tiago começa nos desafiando primeiro a inverter a lógica, que os coaches religiosos também, os pastores que têm falado que Deus nos tem chamado para sermos ricos, têm nos dado. Essa lógica não é a lógica do Evangelho de Jesus. Você pode ficar rico, e é até bom que fique, trabalhando com as suas habilidades. Você é um pedreiro, que seja um excelente pedreiro, que a sua diária seja muito cara e que você prospere. Você cria gado, que o seu gado seja de corte, você venda muito, seja leiteiro, você tire muito leite, faça queijo, faça iogurte, manda um queijo lá para casa, mas seja próspero. Mas o que você vai fazer com essa prosperidade? Você vai juntar? Ou você vai servir aos outros? Vai servir ao próximo? É isso que o Tiago está dizendo para nós. E aí o Tiago faz uma pergunta. Ele diz assim, quem é que tem arrastado vocês para os tribunais? Quem é que tem falado mal da fé que vocês têm professado? Irmão, olha por favor. Verso 6, capítulo 2, verso 6. Mas vós desonrastes o pobre, ponto. Porventura, não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Gente, presta atenção, olha aqui para mim. É impossível que você que está devendo cartão de crédito, que você que pegou dinheiro, comprou dinheiro no mercado, que você não tenha prejuízo. É impossível. Porque a taxa de juro é ladra, é desonesta. Ninguém que está pagando 12%, 13% consegue sobreviver. Mas quem é que manipula os poderes da terra? Você acha que o poder maior é o poder dos militares? Você acha que o poder maior é o poder dos políticos? O poder maior é o poder econômico. O poder econômico, sim, esse controla a humanidade. E quem é o poder econômico? Os mais ricos.
Então o Tiago vem e diz assim: quem é que oprime vocês? São aqueles que querem ficar ainda mais ricos. Você tem ideia de quanto precisa ganhar por dia para se tornar um bilionário, para ter 1 bilhão de reais? Você precisa ganhar todos os dias, durante 50 anos, sem pular um dia, 55 mil reais. Todos os dias, durante 50 anos, você tem que ganhar 55 mil reais, para que você tenha 1 bilhão no final de 50 anos. Para você ter 1 bilhão, quantas pessoas foram empobrecidas? Você acha que o banco tem pena de você quando ele toma a sua casa? Você acha que o banco tem pena de você que trabalhou muito para comprar o seu carro, seu carrinho usado, seu paliozinho usado, seu golzinho usado, seu Onixzinho usado? Você comprou e não pôde pagar. O banco vem e te toma. Mas ele te toma para que aquele que é o dono do banco fique ainda mais rico. Então o Tiago vem e diz para nós assim, presta atenção. Olha lá. Mas não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós é invocado? Irmão, presta atenção. Ele disse assim: quem é que blasfema o bom nome que sobre vós é invocado? Qual é o bom nome que sobre você é invocado? O nome de Deus. O nome de Jesus. Quem é que zomba da sua fé? Os ricos. Por quê? Porque eles têm fé no dinheiro, eles têm fé no poder que eles têm, eles compram as pessoas, eles compram o sistema, eles compram governos. Tem um vídeo circulando do então candidato à reeleição nos Estados Unidos, o Donald Trump, em que ele diz assim: quando eu estava na presidência, no primeiro mandato, a Venezuela tinha aquele petróleo todo, era só ir lá e tomar. Era só ir lá e pegar. Só. Agora nós estamos comprando o petróleo, estamos fazendo um ditador ficar rico. E aí ele é reeleito. Reeleito, ele vira e diz o seguinte: a Venezuela produz drogas e manda para os Estados Unidos. Nós vamos lá e vamos invadir aquilo lá e tirar o ditador. E já mandou uma frota de navios para aquele lado. E já mandou aviões. Vocês acham que ele está preocupado com drogas? Não foi assim no Iraque? Não foi os Estados Unidos que disse que no Iraque havia armas de destruição em massa? E a ONU não apoiou uma intervenção militar no Iraque? O que eles fizeram? Se aliaram com a Inglaterra, invadiram o Iraque e chegaram e disseram assim: ó, desculpa, foi mal, não tinha nenhuma arma de destruição em massa. Ô, gente, mas já que a gente está aqui, vamos ficar com o petróleo para a gente? Irmãos, eu não estou inventando, o nosso irmão Tiago há 2000 anos atrás falou que era assim. Quem é que nos oprime? Nós temos que abrir os nossos olhos. Então veja, ele diz assim: não entre nessa gana de querer ser rico. Você pode até ficar rico e deve até desejar prosperar no que você faz, mas para produzir justiça, para ser bom para os outros, para produzir frutos. E aí ele vem e diz uma coisa que eu quero que você guarde. Se você apenas guardar da minha mensagem o que eu vou falar agora, valeu a pena você ter vindo aqui. O verso 12 ele diz assim, presta atenção. Verso 12 e 13. Assim falai, assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Irmãos, eu não estou inventando. Está aqui, ó. Está aqui. O juízo de Deus é uma verdade, nós todos seremos julgados. Então se tem alguém dizendo assim: eu sou salvo pela graça e eu já estou salvo, não vou ser julgado. Espera aí, nós não estamos lendo a mesma Bíblia. Salvação pela graça é habilitação diante de Deus para produzir bons frutos, os quais ele já determinou que eu produza. Tanto que Jesus disse que ele vai à árvore, se ele não encontra fruto, ele corta a árvore. Ele diz: meu pai é o agricultor, eu sou a árvore. Todo galho que estando em mim não produz fruto, o pai corta. Mas aquele que produz fruto, ele limpa para que produza ainda mais. Então eu e você seremos julgados sim. Pelo quê? Pela misericórdia que praticamos. Nós estamos na terra produzindo misericórdia? O juízo que eu estou fazendo para o meu semelhante é o juízo que eu terei. E aí, brilhantemente, o Tiago, ele fecha esse ponto com uma frase. Ele diz assim: e a misericórdia triunfa sobre o juízo.
Porque de repente há um julgamento, e aí quando Deus chama determinada pessoa, olha e diz assim: mas você agiu com misericórdia. Você levou comida ao faminto. Você vestiu o que estava nu, aqueceu o que estava com frio. Você deu abrigo a quem estava lá fora jogado. Você estendeu a mão a quem precisava. Você abraçou aquele que pensava diferente de você. Você olhou com ternura e irmandade para aquele que tinha uma religião diferente da sua. Você não correu do preso. Você se lembrou dele, do doente. Você passou pela terra e você fez tanta misericórdia que eu, Deus, farei misericórdia com você. Você não entra no juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. É isso que está escrito aqui. Nós não somos chamados para sermos ricos. Podemos até estarmos ricos, porque ninguém é rico. Hoje eu expliquei aqui de manhã, Tiago, você perdeu. Você perdeu hoje de manhã. Nós estávamos falando como é que uma pessoa é vestida quando morre, você sabe? O que é uma rigidez cadavérica? O que é uma rigidez cadavérica? Gente, quando a pessoa morre, ela fica o quê? Rígida, dura. Dura. Se uma pessoa morre com o bracinho torto, quando chega lá na funerária, sabe o que eles fazem? Eles quebram o braço da pessoa. Porque o braço não volta. Morreu, fica rígido. Tem que quebrar. Você acha que quando você leva uma calça, um vestido, uma blusa, uma camisa, para colocar no seu defunto que está lá, que eles vão vestir a perna da calça, vão levantar o braço dele? Não tem jeito, aquilo está duro, está mórbido. Não tem jeito, sabe o que eles fazem? Eles cortam a calça, cortam o vestido, cortam a camisa, colocam só a parte da frente, enche o caixão de flores, você olha para o defunto e diz: não, era uma boa pessoa, e ele está vestidinho, mas ele está todo pelado ali por baixo, só tem a parte da frente. Aí você diz assim: peraí, esse aqui é o doutor Estefânio, dono de 50 milhões de reais, mas o cara está pelado aí por trás? Tá. E ninguém vai ficar ali mais do que o necessário, porque vai feder. Então ninguém é rico. A gente pode até estar rico. Estar rico significa que eu estou investido de uma função de fazer um bem social. Porque foi o que Jesus fez. Eu não sou salvo apenas pela graça. Paulo dizia: ora, vós sois salvos pela graça mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Aí o nosso irmão Pedro disse assim: muitas pessoas pegam esses textos difíceis de Paulo e transtornam. Sabe por quê? Porque não foi isso que o Paulo disse. Ele disse que a fé e a graça me habilitam a estar diante de Deus para produzir frutos. É o que o Tiago está me dizendo. E aí nós somos no terceiro texto. Presta atenção no terceiro texto do capítulo 4. São só 4 versículos. De onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? De onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que os vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos, cobiçosos, não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes. Porque não pedis? Pedis não para receber, pedis mal para gastar com os vossos deleites. Adúlteros, adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Irmãos, aqui a gente tem que entender o seguinte, presta atenção. O Tiago, mais uma vez, ele vai nos explicar. Ele diz assim: sabe por que nós estamos vendo miséria na rua? Sabe por quê? Porque as pessoas que têm acesso ao poder estão apaixonadas pela sensação de conforto e querem cada vez mais. Então elas vão produzir miséria para que elas tenham cada vez mais. E às vezes a gente faz isso. Você compra um carro bacana, tem um vidro automático, não tem nem manivela. Você tem um botãozinho que você aperta e o mundo fica lá fora. Ah, aquele menino que está lá na rua, aquele pivete tem que morrer. Ah, mas aquele velho que está jogado na rua, aquele velho que está jogado na rua pode ser você amanhã. Pode ser eu amanhã. Eu estava vendo um relato agora da cidade de Gaza, um antes e um depois. Eu vi um advogado, Mateus, um advogado, sentado no escritório, computador, várias máquinas, estante por trás, gordo, bonito, terno, escrito antes, advogado famoso na Palestina. A foto atual, no meio de escombros, magro, não come há muitos dias, completamente destruído.
Vi um outro que morreu essa semana. Um famoso poeta, um grande escritor, ganhador de prêmios, morreu de fome. Irmãos, o Tiago diz, de onde é que vem todas essas coisas? Não vem dessa vontade desenfreada de ter riqueza? Então ele diz, cuidado, cuidado. Porque guerreiam em vocês, nos seus membros, uma vontade às vezes de ser igual a essas pessoas. Não foi isso que o salmista diz no Salmo 73? Senhor, olhando para o rico, como ele é bonito, como ele é forte, como ele é poderoso, nenhum mal chega a ele, os seus filhos. Ele é violento, mas as pessoas o tratam assim na palma da mão. Olhando para ele, eu quis ser como ele. Até que eu entrei na tua casa, e aí o Senhor me mostrou o fim dessas pessoas. É como quem toma um escorregão. É como quem acorda de um sonho. De repente não tem mais nada. E ele disse, eu agi como um louco. Então o Tiago vem e diz assim, não deixe isso acontecer com você. Irmão, presta atenção em nome de Jesus, porque a palavra que eu estou te dando é a palavra que está aqui. Ninguém está pregando isso aí não. Vai para a igreja aí que você vai ver as pessoas pregando uma operosidade, um enriquecimento. A gente está falando de mudança de caráter. De mudança de vida. De um projeto de ser uma pessoa melhor. E aí ele termina dizendo assim, adúlteros e adúlteras. Não está falando de adúlteros sexuais. Ele está falando, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Ele não está falando que você não tem que amar as coisas bonitas que existem no mundo. Um pôr do sol, tomar um sorvete, fazer uma viagem, isso tudo é muito bom, ter uma roupa boa, é muito bom. Ele está falando de quando você esquece que nós estamos caminhando para uma terra onde haverá justiça. Quando nós esquecemos isso, e nós imaginamos que a vida é só isso aqui, nós traímos a Deus, nos tornamos adúlteros. Adúlteros de Deus, porque esquecemos a nossa missão. Qual é o fruto que você tem produzido? Você vai chegar ao final da sua vida, seja ele mais rápido, ou seja ele mais demorado, sem ter um único fruto, a sua vida vai ser uma vida que não serviu para nada. Cresceu, casou, teve filhos, trabalhou, mas nunca fez nada para ninguém. Não há mais lembrança dele. É isso que vai ser a sua vida? Tiago diz, isso é ser adúltero para com Deus. Quem é nascido de novo se preocupa em ajudar os outros. Ninguém conhece a Deus se não ver Deus naquele que precisa e que está junto dele. Vamos ficar de pé em nome de Jesus?